Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Diz assim o Salmo: mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e dos humildes. Senhor, fala conosco, ó Pai, é Teu Espírito que nos edifica, que o Senhor dê pão ao que tem fome e semente ao semeador, que a Tua palavra cresça dentro de nós e através de nós, Pai. Dai-nos estratégias, armas, visões, ó Pai, que a Tua palavra, que é a verdade, nos liberte ainda mais, Senhor, e seja para a Tua glória, em nome de Jesus. O tema dessa noite: jamais esquecidos. Diga comigo: jamais serei esquecido por Deus. Esse mesmo está certo? Queridos, jamais esquecidos é uma palavra forte. Se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de ser esquecido, né? Ser abandonado. Isso nenhum de nós consegue sustentar muito tempo sem sentir o impacto. Esse Salmo 9, ele foi todo escrito por Davi, num tempo de muita tempestade na vida de Davi, num tempo em que ele se sentiu miserável, se sentiu um pobre, no sentido de não é comida, não é dinheiro, mas abandonado e ser pobre de amigos muitas vezes, pobre de muitas circunstâncias. Foi um tempo de opressão, porque o rei Saul estava meio maluco, meio doido, oprimindo, guerreando sem Deus, oferecendo holocausto e perseguindo Davi de morte. O povo tinha muita diversidade naquele momento, as perseguições, as injustiças, as derrotas que Saul constituía nas suas guerras, trazia ao povo muita tristeza. Mas Davi, naquele momento, era um camarada que tinha tudo para se sentir abandonado, se sentir esquecido, mas ele não sentiu. Davi tinha tudo naquele contexto. Você imagina que Davi foi chamado para ser rei, foi ungido pelo profeta de Deus como rei, derrotou o gigante Golias de uma forma extraordinária, tocava sua harpa, e a presença do Espírito Santo era tão forte nele que os demônios que estavam em Saul vazavam, saíam de Saul. Então Davi foi criado depois da unção para ser rei, a sua mentalidade já era para ser rei. E quando ele saía em nome de Saul para enfrentar os filisteus, a Bíblia diz que quando ele voltava com alguns escalpos à cabeça, o povo cantava, né? Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Aquilo gerou um ciúme em Saul muito forte. O rei vendo o seu súdito sendo aclamado, um não-rei que tinha mais poder de guerra e de batalha do que ele. Em vez dele ver a unção de Deus, ele começou a maltratar Davi. E Davi, quando matou Golias, ele ganhou terra e ganhou a filha de Davi, filha de Saul, que era Mical. Tirou tudo, perdeu tudo. Mical chegou a jogar uma linha de corda para ele fugir, porque Saul queria matar. Então aquele homem que a cabeça, a mentalidade já seria de rei, de repente ele é afastado da família, dos amigos. Jonas despediu dele lá, foi o último amigo, e ele saiu errante ao deserto. Errante ao deserto. É como se ele tivesse sido totalmente esquecido ali naquele momento. E ele entra na caverna de Adulão, que é cheio de quê? Ladrões, estupradores, mentirosos, matadores. E quando ele sai de lá, Saul continua perseguindo ele. Ele tem a chance de matar Saul, mas não mata em respeito a Deus por 2 vezes. Então ele se sentia como se ele não tivesse uma fé genuína, esquecido na verdade.
Toda a vida dele deu uma guinada muito forte. Mas quando a gente faz uma hermenêutica desse texto, a gente percebe que na verdade é o contrário. O texto nos empurra, nos leva, nos revela para a gente mergulhar no coração de Davi no sentido do que ele escreveu, mergulhar na alma de Davi para entender o que ele explanou, a profundidade do que Davi escreveu, quando ele fala: mais os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres. Davi também revela que naquele momento ele não estava escrevendo esse salmo para falar do esquecimento de Saul, do esquecimento do profeta, do esquecimento dos homens sobre ele. Não. Quando nós mergulhamos, ele estava apontando a direção da fidelidade de Deus, ainda que ele estivesse sendo perseguido, ainda que ele tivesse se tornado um miserável, pobre no deserto. Tem alguém aí? O pacto de cuidar dos marginalizados, Deus tem essa aliança. Deus tem essa aliança conosco. Deus teve essa aliança com Davi, com o povo de Israel, durante todo o Velho Testamento. Por isso, queridos, a Bíblia é o livro da esperança, porque a Bíblia nos apresenta o Deus da esperança. Por isso ela é o livro da esperança. Então o norte que Davi traz para nós, queridos, é esse. Eu te faço uma pergunta, antes de entrar nos tópicos: qual de nós já não esqueceu alguma coisa? Maria e José esqueceu Jesus no templo, quando ele tinha 12 anos. No meio do caminho ela fala: cadê Jesus? Foi ou não foi? Esqueceu Jesus no templo. Qual de nós já não esqueceu um compromisso? Qual de nós já não esqueceu de pagar um boleto? Cartão de crédito, você tinha um dinheiro na conta, chegou o dia, você não viu. Meu Deus do céu, vou pagar aquela multa cara, aquele juro caro. Eu esqueci com o dinheiro na conta, sim ou não? Sim. Agora, quantos não esqueceram o aniversário do seu cônjuge? Fala misericórdia. Olha a multidão. Quantos não esqueceram o aniversário de casamento? Deu problema, sim ou não? Sim. Quantos não esqueceu o menino dentro do carro, o cachorro dentro do carro no sol? Desde quando você vê, infelizmente, uns passam mal, outros até morrem. Todo mundo esquece alguma coisa, porque nós vivemos esquecendo ou atrasando o compromisso. Por quê? Porque esquecer é humano. Diga: esquecer é humano. Eu não posso fazer disso uma rotina de vida, mas esquecer é humano. Então Davi ia mostrar o que para nós? Que o nosso Deus, ele nunca esquece e ele nunca se atrasa em nosso socorro. Nós esquecemos, é o que Davi está dizendo, mas Deus não. Deus não esquece, Deus não se atrasa. Quanto tempo muitos de nós aqui não está suplicando por uma bênção determinada, por uma realização há muitos anos que você espera, e às vezes você deixa o seu coração pensar: será que Deus esqueceu de mim? Deus não se importa com a minha cartela do semeando de 2012, 14, 18? Será que Deus esqueceu do meu pedido? Quantas vezes a gente imagina, porque a luta prossegue, ou a ausência de alguma coisa que nós temos necessidade. O salmista, ele nos apresenta hoje uma promessa muito alentadora, mas muito mesmo: você jamais será esquecido. Jamais. Isso não é uma notícia maravilhosa? Se eu parasse de pregar agora e falasse para você: Deus não esqueceu, Deus não vai esquecer, Deus vai te abençoar, podia encerrar o culto. Sim ou não? Muitos querem que eu termine cedo hoje, eu entendi. Nós poderíamos ter parado aqui, porque é profundo só o que o salmista fez. Mas eu quero trazer na nossa jornada hoje 3 tópicos interessantes, baseado no versículo que eu li. Primeiro, a promessa. A parte A do versículo que nós lemos: os necessitados jamais serão esquecidos. Quando você fala em necessitado, a primeira impressão é de pessoas pobres, sem nada e etc. Mas no hebraico,
lá no Velho Testamento, onde ele escreveu, necessitado refere-se a pessoas vulneráveis. Qualquer necessidade forte nos torna vulnerável. Se eu tenho necessidade de comprar um remédio e não consigo, eu estou doente, eu fico vulnerável. Se eu preciso de dinheiro para fazer compra na minha casa, eu não consigo, eu fico vulnerável. Se eu preciso me deslocar, não tenho dinheiro, não arrumo carona, eu me sinto vulnerável. Também diz que são pessoas privadas de justiça e privadas de recursos. Recursos são humanos, espirituais, sentimentais, financeiros. Alguém entendeu? Então, quando Davi escreve os necessitados jamais serão esquecidos, estão falando de pessoas vulneráveis, privadas de justiça e de todo tipo de recurso, pobre ou rico, porque todos têm necessidade, em qualquer área da vida, ou em algumas áreas da vida. Então, queridos, é uma promessa que Deus faz: o necessitado jamais será esquecido. Como eu te falei agora há pouco, Davi estava vivendo guerra, Davi estava sendo perseguido, mas ele jamais desentendeu-se da aliança que Deus tinha com ele. Deus é justiça, a memória de Deus nunca falha. Deus não tem, nunca terá Alzheimer. Deus não tem, nunca terá falta de memória. Deus não tem esquecimento. Deus é que cria as coisas para nós vivermos. Deus é que cria as provas para crescermos. Deus é que criou o mundo para nós. O seu Deus e o meu Deus não esqueceu da nossa causa. Não, Davi tinha segurança. Mesmo quando as estruturas humanas nos ignoram, nos explora, Deus ainda é o Deus vivo dos necessitados. É isso que Davi traz, é isso que Davi revela na minha visão como promessa: jamais serão esquecidos. Olha, são milhares de invisíveis, crentes não famosos, moradores de rua, refugiados em países, pessoas em depressão, pessoas suicidas, pessoas na miséria plena, pessoas sem consciência, pessoas que estão na loucura. São pessoas invisíveis. Ainda que nós não as alcancemos, elas não são invisíveis para Deus. Ainda que a sociedade ignore, o Senhor conhece cada lágrima, cada dor no coração, cada choro diurno, noturno, cada sentimento, cada desespero, meu, seu e de todos os necessitados. Todos. Deus sabe, Deus conhece sim, Deus está olhando. Isaías 49, 14 e 15, você conhece bem. Mas Sião lamenta. Diga para o seu irmão: em qualquer tipo de luta, jamais lamente de Deus. Olha o que Sião, Israel, vamos dizer assim, né? Não pode falar. Fala para Deus: ora, Deus Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Nunca fale isso. Deus não esquece. Sião nesse momento era um povo necessitado, prisioneiro, atacado, humilhado, mas não tinha o direito de falar. Nós não temos o direito de falar. E Jó, do capítulo 1 ao 37, 38, ele exalta Deus, ele enfrenta os amigos, ele glorifica Deus, ele fala bem. Daí em diante ele cai, no sentido de começar a murmurar, a reclamar como Sião. Deus estava em silêncio total. Foi Deus que pôs Jó na prova, sim ou não? Sim, não aposta com Satanás que nós nunca vamos entender. Não cabe a nós entender. Mas Jó foi até um tempo, eles falam que ele é o pai da paciência. Mas a paciência de Jó também teve limite, é só ler a Bíblia. E ele começa a reclamar, de tal maneira que no 42 Deus vem e cansa, e falou: Jó, está reclamando demais. Você esperou até o 39, 40, 41, Jó. Agora eu tenho que escrever o 42, Jó. O 41, 40, 42. Jó, onde você estava quando eu criei os mares?
Quando você falava, quando eu pus limite ao poder dos mares? Onde você estava quando eu criei os céus e a terra, as estrelas? Quem que segura elas lá? Quem que segura o sol e a lua naquele lugar? Jó, onde você estava para me dar opinião? Então como você fala que eu esqueci de você? Deus está nos dando um conserto nessa noite. Se alguém entrou aqui, se alguém me ouve hoje, algum dia, em qualquer lugar do planeta, se você está murmurando, dobre o joelho e peça perdão. Deus não esqueceu, Ele virá no tempo certo, Ele virá no tempo correto. Então muitas vezes as pessoas se sentem em situações difíceis, dívidas, angústia, percas, longas esperas, e acham que Deus esqueceu, como Sião. Aí, querido, quando Sião fala, toca o coração de Deus, e Deus dá uma resposta tão bacana, como um pai que ama corrigindo. O versículo 15 ele fala para Sião e fala para nós. Se a gente já murmurou, está murmurando, Deus fala assim com Sião: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda amamenta? Tem alguma mãe aqui que amamenta? Você pode esquecer seu bebê? Nem que você dormir, porque ele vai te acordar. Tem alguma mãe que já esqueceu a criança amamentando? Não tem como, o amor é muito grande, a ligação, a força, a graça entre os dois é muito grande. Ainda que mama e não ter compaixão do filho que gerou, Deus está dizendo, isso é quase impossível. Contudo, ainda que essa mãe esqueça, eu, o seu Deus, jamais esquecerei de ti. Isaías confirma o que o salmista Davi nos diz na parte A, que nós estamos de texto base: mas os necessitados jamais serão. Irmão, toma essa palavra como firmeza na sua vida. Toma essa palavra como uma força para a sua vida. Toma essa palavra para viver ela. Porque as pessoas lá fora têm o descaramento, a coragem de perguntar para nós, até parente, quando a gente está na luta: cadê o seu Deus? Tem até uma musiquinha que eu não sei. Meu Deus está no céu e também no meu coração. É isso? Eu vou ser ministro de louvor aqui um dia. Você sabe essa? Como é que é? Canta depressa assim. Então vamos lá, 1, 2, 3, bater no palmo. Onde está o teu Deus? Cadê o vinhal? Ajuda aí. Não, para, está muito desafinado. Terrível. Pega aí um microfone, me ajuda aí. Toma aqui, ó. Você está doido, rapaz. Você já foi ministro, você não esquece, não é igual andar de bicicleta. A teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Glória a Deus! Deus não esqueceu de nenhum de nós. É uma promessa para nós. É uma promessa. Agar no deserto, desprezada por Sara, humilhada por Sara. Abraão sucumbe à autoridade da mulher sobre ele e expulsa Agar. Mas Agar não era o filho original da promessa, porque deveria ser com Abraão e Sara. Mas o filho de Abraão, o sangue dele, carregava a promessa, mesmo sendo com aquela serva dele. E quando ela deixa o filho na árvore e vai para outra árvore, porque a água acabou, a comida acabou, para ver o filho morrer à distância, Sara estava necessitada de um milagre. Sara era uma pessoa ofendida, machucada, e Deus não é injusto. Sara não, perdão, Agar. Quando tudo parecia terminado, parecia que
Deus havia esquecido. Deus cumpre o que Davi falou, Deus cumpre o que Isaías falou: anjo e arcanjo, vai lá, porque eu não esqueci da minha promessa, do filho dela também. Eu vou gerar uma grande nação, que lutará com Israel por toda a terra, todos os tempos. O anjo chega, a água brota, e aí Deus disse: eu não esqueci de ti, levanta, bebe e vai, porque eu sou contigo. Talvez você está escorado em alguma área da sua vida, parecendo que vai morrer esta área, parecendo que não vai acontecer, parece que o milagre não vai chegar. Semana retrasada nós estávamos ali no chá do bebê. Casal rico é diferente, eles fecham chácara, chamam os atores famosos, o Jefferson e a Lidiane. E a Lidiane dando testemunho que aqui a gente já conhecia. Eu lembro aqui da gente fazendo uma estação de oração. Nós temos um corredor, lembra? E nós orando para que ela ficasse grávida, lembra disso? Passaram os dois no corredor, ela ficou grávida, infelizmente o neném morreu. Estava tentando fazer da forma científica, né, dizendo assim, não estava dando certo. Eu lembro que um dia eu falei com o Jefferson, lá no meu escritório, falei: Jefferson, descansa, Lidiane, descansa o útero dela. Deu o exemplo do pastor Dene, que nós tínhamos falado a mesma coisa. O pastor Dene já sem esperança, quando a mãe dele morreu, Deus deu filhos gêmeos para eles, porque descansou. Eu lembro de falar com ele: descansa, fala com a Lidiane para dar um tempo, vai dar certo. Hoje já está quantos meses? Oi? 7. Você falou aquele dia na chácara, chegou um momento que você não acreditava, lembra ou não? Ela entregou Agar, só que Deus viu que ela tinha a necessidade de gerar, a necessidade de ser mãe, mas ela cria, eles criam, e hoje ela está de 7 meses, porque Deus não esqueceu da Lidiane e do Jefferson, e não esqueceu de você, de mim, de ninguém aqui, em nome de Jesus. Você crê nisso? A história de tantas pessoas, queridos. Então, além de Deus falar para a gente assim: olha, eu não te esqueci, Ele está dizendo: eu quero que você se torne a minha memória sobre a terra. Vá àqueles que estão à margem da sociedade, que se sentem esquecidos, embriagados nas drogas, da mentira, no roubo, no engano, moradores de rua, de esgoto, seja onde for. Deus está falando: vai lá, porque eu vou te usar para que Ele fale em memória de Deus. Você e eu seremos a memória, para que eles falem: Deus não esqueceu de mim. Quando você dá uma comida, quando você visita um preso, um doente, quando você alimenta um pequenino, Jesus diz: você está fazendo para mim quando você faz isso. Então, além dele não esquecer, nós somos os agentes para que os necessitados não esqueçam que Deus lembra deles também. Receber e agir, confiar e repartir, para que outros confiem também. Às vezes, o que parece estar demorando é Deus nos amadurecendo, é Deus nos preparando. Sabe, o tempo de espera e o processo são necessários, muito necessários, para gerar maturidade. Talvez você está pedindo algo, ou eu, que nós não temos estrutura mental, ou física, ou espiritual, para receber agora. Por isso que cartelas, às vezes, de 2013, 14, Deus realizou em 2020, 2022, 2019, porque não estava pronto. Se Deus te entrega algo maior do que você pode suportar, mesmo que seja bom, pode te desviar dele. Pensou, Deus te entrega 100 milhões agora. Nem assim você fala amém. E você não tem mentalidade, vai acontecer o quê? Primeiro, você não vai dar o dízimo, porque ainda é mão fechada. Segundo, vai desaparecer talvez da igreja, não todos, mas alguns vai, porque não tem maturidade. Se brincar, larga até o esposo ou a esposa, não é assim que acontece? Então, se Deus cresceu o seu negócio de uma vez, talvez você não suporte. Se Deus te der aquilo que você quer hoje, então quando parece que Deus se esqueceu, não, Deus está nos amadurecendo e nos preparando para coisas maiores e melhores. Anote: a ausência de aplausos humanos não anula o cuidado de Deus. A
Talvez Deus vai agir na hora que ninguém vai te aplaudir, que ninguém está olhando. Então a falta de aplausos humanos não anula o cuidado de Deus. Então, queridos, quando você sabe que Ele tem uma promessa, e essa promessa que qualquer que seja a sua necessidade, Ele jamais vai esquecer, então espere no Senhor. Eu e você, indiferente do tamanho do problema, se é maior ou menor em cada situação, somente creia na promessa. Só vive a promessa quem crê na promessa. Só recebe a promessa quem crê e vive a promessa. Segunda coisa, então a primeira coisa foi que ele não se esquece do necessitado, isso é uma promessa. Segunda coisa, a solução: nem será frustrada a isso. Então, Ele não vai nos esquecer, mas a solução é eu manter viva a chama da esperança. Diga comigo, a solução, porque Deus não me esquece, é manter viva em mim, acesa em mim, a chama da esperança. A palavra frustrada no hebraico, ela carrega a ideia de ser quebrado, despedaçado. O tempo certo de Deus prova a nossa esperança. O tempo certo de Deus às vezes é mais longo do que nós podemos imaginar. Ele vai provar a nossa fé. A esperança nesse contexto é a convicção que Deus irá intervir. É a convicção disso, queridos. Jesus não esqueceu o seu amigo. No quarto dia ele estava lá para glorificar a Deus diante dos judeus. Jesus não esqueceu do altar que Jacó levantou e disse: Senhor, me guarda para Labão a ida e a volta, me prospera lá, quando eu voltar eu te darei o dízimo de tudo que eu ganhar. Deus não esqueceu de Jacó. Quando ele volta, eles se lutam e ele muda o nome e ele prospera ainda mais Jacó, que já estava próspero. Deus não esqueceu de Pedro naquela cela. O povo orou em atos naquela casa até que as correntes quebraram. Deus não esqueceu de Paulo e Silas presos. Eles mostraram esperança adorando ao Senhor, e tudo se abriu e o carcereiro se converteu. Tem alguém aí? Deus não esqueceu de milhares, de milhões sobre a face dessa terra. Davi fala da esperança ativa. É diferente. A esperança ativa, ela não paralisa, ela te move. Se eu tenho esperança, eu vou entregar currículo. Se eu tenho esperança, eu vou abrir outro negócio. Se eu tenho esperança, eu vou liberar a cura pela fé. Se eu tenho esperança, eu continuo orando, jejuando, chorando. Esperança é ativa. Esperança ativa anda com a fé, com ações, não tem outro caminho. Davi era perseguido pelos inimigos, mas ele sabia que Deus ia intervir no momento certo, no momento exato. Na verdade, Deus já tinha intervido, né? Porque na caverna de Adulão, na minha visão, Deus deu o melhor exército que um rei poderia pedir a Deus. Homens cascudos, homens acostumados a sofrer no deserto, lá no caverna, homens que já foram perseguidos, homens que só precisavam arrepender e ter um líder. Deus já estava intervindo sem Davi perceber. Foi ali que surgiu os valentes de Davi. Preste atenção nas pessoas que Deus coloca na sua vida. Muitas vezes o canal da bênção estará nelas. Não subestime, não despreze, não jogue fora. Se foi Deus, Deus vai transformar para a sua vida. No Salmo 62, versículos 5 e 6, ele diz: contudo, somente no eterno espera a minha. A esperança do salmista aqui era tão grande, que ele não estava esperando só de pensamento, porque você esquece. Ele não estava esperando só de falar, porque seriam palavras tolas. Ele pega o mais profundo que o ser tem, que é a alma. A alma são os sentimentos, é o coração, é a vida, é a alma que vai sobreviver na eternidade. Ele diz: olha, contudo, somente no eterno espera a minha alma.
Onde a sua alma tem esperado? Em quem a sua alma tem esperado? É no gerente do banco, é no parente, em alguém que vai morrer e deixar a herança, é no seu cônjuge somente. Não, nós temos que imbuir a alma, o ser, o espírito, a mente, a fala, tudo para esperar com esperança nele. E ele diz uma coisa muito forte: em silêncio. Fala com o seu irmão. Fala que assim, esperança em silêncio. Adianta falar que tem esperança, só fica tagarelando ao contrário. Isso me traz à memória Lamentações. Jeremias fala lá em Lamentações, não me lembro o capítulo, acho que é o 3. E ele diz, olha, em outras palavras, claro, né? Quando a coisa estiver pesada, não tiver mais solução, quando você vê que não tem mais esperança, coloque a boca no pó. Talvez haja esperança. E esse pó aqui não é o pó branco não, tá? Coloque a boca no pó da terra. O que ele está falando? Joelho no chão, cabeça no chão, clamando: o Senhor é o Deus da minha esperança. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Quem dobra o joelho e põe a cara no pó está dizendo para Deus: eu sou necessitado de ti, eu sou necessitado do teu braço forte, eu sou necessitado da tua providência, eu sou necessitado do teu esconderijo altíssimo, eu sou necessitado das tuas asas onipotente, eu sou necessitado, e dos necessitados ele jamais esquece. Vive isso, vive isso. Porque se eu não vivo isso, o que vai encher a minha alma é a desesperança. E quando a desesperança vem, Satanás vai no seu ouvido e fala: onde está teu Deus? Que injustiça é essa que você está sofrendo? O que adianta estar na igreja, estar ajudando as pessoas, estar entregando dízimo e oferta? Deus não te tira dessa luta. Aí vem a mensagem do inimigo ao nosso coração. Ele diz no versículo 6: Deus é a minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável, por isso não desesperarei jamais. Se você entrou desesperado aqui hoje, jogue no lixo o desespero. Desespero não tem a ver com esperança nem com fé, tem a ver com insegurança e medo. Olha o seu irmão e fala: não se desespere. Às vezes é difícil ouvir isso, dá uma raiva, né? Vontade de matar a pessoa. Não adianta, o desespero vai te levar aonde? A ansiedade vai te levar aonde? O Novo Testamento diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porventura poderão ansiosos acrescentar na sua vida um côvado ou um palmo? Pode? Não pode. Pelo contrário, a ansiedade faz a gente regredir. Alguém pegou? Então ele está dizendo o que na minha visão nesse versículo? Se você ficar ansioso, você não pode acrescentar um palmo, ou seja, você não vai andar para frente, você vai andar atrás. E quem dá ré é só foguete do Elon Musk. Então, eu mudei, você viu minha teoria? Eu pregava até 2 anos atrás que foguete não tem ré, então vocês eram foguetes. Viu, o Elon Musk quebrou meu negócio. O foguete dele deu ré. Vivemos uma era, queridos, onde promessas, palavras, sonhos são desfeitos facilmente. Casamentos são desfeitos facilmente. Relação de pais e filhos. Amizade talvez se conte nos dedos. Amizade de verdade. Amizade que vai com você para onde for necessário. Então tem muita desesperança. Por isso a importância de saber que Deus não esqueceu e que a solução é que Ele não vai frustrar a esperança. Então quem não tem, vamos inverter, Ele não vai frustrar a esperança. Então quem não tem esperança será? Posso dar aula, não posso? Vamos repetir então? Deus não frustrará quem tem? Não te ouvi, eu quero que você firme esse coração. Deus vai frustrar quem não tem? Não, Deus não vai frustrar quem tem? Mas se não tem esperança, vai ser? É hora de se encher de esperança.
colocar um balão de oxigênio de esperança celestial na sua alma e no seu espírito. Se tem uma coisa difícil para nós é o silêncio de Deus, né? O fato de Deus se mover no silêncio não significa que Ele está ausente ou te esqueceu. Ele só está trabalhando em silêncio. Ele não está afastado em silêncio. Significa que Ele está agindo em seu tempo perfeito, preparando o ambiente para a melhor mudança na sua vida. Salmo 71, versículos 5 e 6. Olha o que o salmista diz: Tu és, Senhor, a minha esperança. Ó soberano Deus, eu deposito em Ti toda a minha confiança desde a minha juventude. Quer dizer que ele está ainda sem receber, mas a esperança desde a juventude, agora adulto. Ele diz: ora, desde o ventre da minha mãe, eu dependo de Ti. Que coisa linda. Das entranhas da minha mãe o Senhor me separou, dia após dia. Isso é motivo de todo o meu. Eu pergunto: onde está a vossa esperança? Deus te pergunta: onde está, ó servo, ó serva, a vossa esperança? Coloque ela em mim e eu cuidarei de ti. Coloque ela em mim e eu te devolverei, te responderei, te abençoarei, te levantarei. O salmista, nesse pedaço aqui, eu vejo que ele dialoga com o tempo, né? A esperança adiada não quer dizer que você será destruído. A esperança adiada, ele fala: olha, desde o ventre da minha mãe o Senhor cuidava. Desde o ventre da minha mãe, eu era jovem, eu tinha esperança no Senhor. Por quê? Porque o salmista quer nos ensinar: o tempo de Deus não é o nosso. A confiança é uma resistência ante a desconfiança. A esperança é uma resistência à desconfiança. Sai daqui hoje cheio, sai daqui hoje: eu tenho esperança, eu renovo a minha esperança. Eu quero muito que você renove a esperança. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está sofrendo, mas a solução é a esperança em Deus. Ela não será frustrada, é uma promessa, e Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, filho do homem para voltar atrás. Promessa de Deus é cumprida. Agora eu tenho que viver ela, eu tenho que crer nela, eu tenho que fazer isso nela. Chega em casa hoje, eu tenho esperança. A esperança renovou, mas de alma, latente. Ana, lembra de Ana? Mulher de Elcana. Ela parecia morta, sim ou não? Sim. Mas de repente ela vai ao templo lá em cima, vocês conhecem bem a história. E ao chegar naquele templo, para mim, Ana, quando ela ora, chorando daquela forma que o profeta Eli achou que ela estava embriagada, para mim Ana estava derramando a sua esperança. A maior prova de alguém, na minha visão, ter esperança é quando você faz um dueto com Deus, um pacto com Deus, um compromisso com Deus. Só faz compromisso com Deus quem tem esperança. E ela falou: minha bênção é meu filho. Eu só preciso engravidar, gerar, para que Penina larga do meu pé. Estou cansada. O deserto é pequeno para nós duas. E ela faz um dueto com Deus. Eu ainda tenho, isso é eu, tá pensando? A gente lê a Bíblia e fica pensando. Eu ainda acho que Ana, na sua inteligência, aí subindo ao templo, e a fofoca era muito grande ali no deserto de Israel, e todo mundo falando: você viu os meninos de Eli, que bagunça? Eles comem as comidas de holocausto que é proibido. Nossa, que é ridículo isso. Eles postam no Instagram, e eles levam as prostitutas para dentro do templo. E Eli, nossa, aquele pai está morto, você nem te conta o babado. Nossa, está terrível. Aí outra fala: repreenda em nome de Jesus. E chega no ouvido de Ana. Ana pensa: o que Deus está precisando? Penso eu, isso é eu, tá? Não falando de Bíblia não. Deus está precisando de um novo profeta. Isso é eu tenho o direito de pensar. Ana é velhaca. Ela não decidiu do nada subir aquele ano para fazer isso, nada. Ela já chegou sabendo onde estava a esperança dela. Senhor, me dá meu filho, que eu vou dar mamar, vou desmamar. Quando ele estiver tomando todinho,
eu devolvo ao teu templo, será o teu novo profeta. Deus falou: menina, parece que você leu minha mente. O que é isso? Quem te contou? O Espírito Santo? Fechado, pega aqui. Tocou. Foi ou não foi? Deus esqueceu de Ana? Não. Ana esqueceu do compromisso? Não. Resultado, Ana teve filhos e filhas. E todo ano ela podia visitar um dos maiores profetas da história. Nome lindo, Samuel, nome do meu filho. E eu imagino Ana subindo, eu posso imaginar, subindo a caravana no outro ano, e ele foi crescendo, Deus dando autoridade. Quando ele estava com 15 anos, Ana falava: Penina, menina, vamos lá, que eu vou pedir meu filho para te receber. Ele é o profeta de Deus sobre a terra. Talvez eu até peço para te dar uma revelação na tarde da bênção. Por quê? Porque ela confiou, ela teve esperança, derramou a esperança acompanhada de uma aliança, de um pacto e de um acordo. Isso não falha. Pegou a dica? Anote. Eu gostei mesmo, é definitivo isso na minha vida. Até Deus dá outra coisa. Anote. Esperança é a coragem de ficar em pé quando tudo diz para desistirmos. Fale comigo. A esperança é a coragem de ficar de pé quando tudo diz para desistirmos. Tudo é pessoas, circunstâncias, vida, tudo. Então, queridos, ainda que tudo surgir ao seu redor desistir, o salmista reafirma que esperar em Deus é um ato de coragem e persistência, pois a intervenção é certa. A intervenção é certa. Enquanto as promessas humanas se rompem, a palavra de Deus permanece. Assim, a espera ativa do salmista se transforma em fonte de renovação. É uma fonte que ele se alimenta, porque a esperança dele é ativa. Ele renova, ele fala, ele traz outra coisa e tem esperança. Ele pede mais e tem esperança. Ele libera, então isso gera uma fonte diária de renovação em mim, em você, igual foi no salmista. Quem espera em Deus jamais espera em vão. Fala para o seu irmão: quem espera em Deus jamais espera em vão. Terceira e última coisa. Então falei o versículo parte A, o versículo parte B, e agora sobra o versículo parte C. Eu pergunto: de quem? De quem o quê, pastor? De quem Deus não vai se esquecer e de quem Deus tem a solução. De quem? Dos pobres e humildes. Aí, irmão, você tem que ir no hebraico para entender, porque senão você fica achando que é só o pobre mesmo. Humildade não tem nada a ver com dinheiro, sim ou não? Tem rico arrogante, mas tem rico humilde. Tem pobre humilde, mas tem pobre que misericórdia. A maioria concordando. Não olhe para o irmão do lado. O texto aqui, pobres é ani, e humildes é evion. Estou importante hoje, você viu? Evion. Quer dizer, não apenas carentes materiais, mas carentes de amor, de carinho, de atenção, de amizade, de coração quebrantado. São eles, os pobres e os humildes. Eu tenho aprendido uma coisa: o foco principal de Deus está nas pessoas que o mundo despreza. Forte, Brasil. O foco principal de Deus está nas pessoas que o mundo despreza. Jesus reformou isso aqui, em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino. Não é só na terra não, irmão, é lá também. É lá também. O reino de Deus, ele subverte a lógica do mundo. Ele exalta os humildes, ele exalta os que se humilham diante dele. A Bíblia não diz aqueles que foram humilhados serão exaltados, não, ela diz aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, em tempo oportuno serão. E tem crente que não conhece a Bíblia, ele é ofendido no trânsito, fala: Deus vai me exaltar porque você me humilhou. Prepara o raio que vai cair na tua casa. Não, Deus exalta quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus.
Pessoas humildes, sabe o que elas fazem? Indiferente de dinheiro, de tudo, elas servem, elas acolhem, elas choram com os que choram, elas são atenciosas, elas são dadas a ajudar pessoas, servir na igreja, servir na sociedade. Isso é que é pessoa humilde. Isso é pessoa humilde, na visão bíblica, né? Pessoas humildes, elas servem, acolhem, choram pelos outros. Sabe o que elas são? Tesouros para o Senhor. Fala, pessoas humildes, de verdade, são tesouros para o Senhor. Anote. Assim, a verdadeira grandeza não é medida por conquistas, mas por um coração rendido a Deus. Ah, menino, se você não mudar aqui pelo Espírito Santo, você não muda em lugar nenhum mais. Assim, a verdadeira grandeza não é medida por conquistas, mas por um coração rendido a Deus. Salmo 146, de 5 a 10. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus. Ele fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que guarda fidelidade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor Deus dá vista aos cegos e ergue os combalidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas Ele frustra os planos e atitudes dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Ele é teu Deus, o teu Rei, de geração em geração. Aleluia, aleluia. Está na hora de ter esperança, está na hora de se tornar humilde, está na hora de se render, está na hora de mostrar a sua necessidade, a sua carência para Deus. Anote. A humildade é o solo fértil onde Deus planta sonhos grandiosos. A humildade é o terreno fértil onde Deus planta sonhos grandiosos. Maria foi assim. Não tem de Gênesis a Apocalipse, não tem até hoje, na minha visão, uma mulher mais humilde do que Maria, mãe do corpo que Jesus habitou. Não tem. Queridos, o Salmo 9:18 que nós lemos, à luz do contexto de Davi, Deus nos deixa uma força grande hoje. A decisão é minha e sua. O que vai nos alimentar? A desesperança, o medo e a incerteza, ou uma esperança ativa? É a decisão de hoje. Para mim ter uma esperança em Jesus, primeiro eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que confessar Ele como meu Senhor, eu tenho que reconciliar quando é necessário, eu tenho que viver a sua palavra, e para isso eu preciso lê-la, conhecê-la, preciso ter vida de oração íntima com Ele, para que a minha esperança se torne a realidade daquilo que eu preciso. Gênesis 30, 22 e 24 tem um exemplo grande disso, sobre Raquel, também estéril. Toda a linhagem ali era estéril, não é engraçado, né? Então Deus se lembrou de Raquel, mulher de quem? Jacó. Deus ouviu o seu clamor e a tornou esperança. Aquela mulher nunca perdeu esperança, porque quem clama é quem tem esperança. Pegou essa ou não? Quem perde esperança já não ora mais por aquilo, já não clama. E Deus ouviu o clamor. Raquel concebeu e deu à luz a um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. Deus quer tirar o peso das suas costas. Olha que lindo que essa mulher fez. E ela deu o nome de José, dizendo: o Senhor me dê outro filho. Fala que isso não é esperança. Ela é estéril, ela teve o primeiro e deu o nome no outro. O Senhor vai me dar outro. Infelizmente Deus deu, mas ela morreu no parto. Mas Deus deu. Então, irmão, o que você está esperando hoje? Quem está esperando uma cura? Tem esperança. Quem está esperando uma casa própria? Graças a Deus tem menos gente doente. Quem está esperando o varão ou a varoa abençoada? Olha que multidão. Eu acho engraçado que eles levantam assim. Quando é a doença e o carro é assim, ó. Agora o varão, Deus vai te dar desse jeito não, hein? Valeu, que Deus! Se você quer entrar, entra. Agora, tirando o varão e a varoa, quando Deus te der a casa, você fala: ganhei uma casa
O nome dessa casa é José, Deus vai me dar outro. Te deu um carro, Deus vai me dar outro. Te deu saúde, Deus vai me dar mais saúde. Pega aí a de Raquel, pega aí. Agora, Deus te deu um marido ou esposa, não pode fazer isso. Para ninguém me usar pelo capeta. O pastor disse que eu podia pedir mais. Não. Ficou claro? Deus te deu um emprego de 1.000, a Deus vai dar um de 2.000. Deus deu para ela, mas você fala assim: Deus, eu confio no que ela fez, mas eu não quero morrer como ela. É bom deixar claro o que você quer. Não, você fala: Deus me abençoe igual a Raquel, aí você morre. Tem que orientar, né, Mônica? Tudo, né? Isso é fé. Raquel deu o nome de José, significa: o Senhor ainda me dará outro filho. Ó Deus, que me deu um filho, você pode me dar mais. É como se ela falasse isso: ó Deus, se eu me der uma casa, pode me dar mais, eu preciso alugar, fazer renda. No bombeiro estou ganhando pouco. Só os aposentados que é bem, você sabe. Depois veio Benjamim e ela morreu. Hoje Deus nos leva a ver que esse é um chamado, que esse Salmo 9,18 é um chamado para confiar, resistir, perseverar e agir para a glória dele. Fique de pé conosco em nome de Jesus. Então, voltando no Salmo 119. Obrigado, pode passar lá e comer lá o negócio lá. Quero declarar que eu amo vocês. Meu coração é esquisito. Mas eu sei coreano. Já fizeram até uma figurinha minha. Olha lá, coração, obrigado, eu recebo. Os adolescentes. Queridos, se você estiver nessa igreja, não se sentiu pastoreado, me procure. Procura minha esposa, procure 16 pastores que estão aqui. Não gostaria que você deixasse a igreja por não ser pastoreado. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós praticamos. Eu senti no coração de falar. Se você se sente sem conhecer ninguém, nos procure. A igreja tem muitos eventos justamente para você fazer amizade, para você conhecer. A turma aqui é boa. A turma aqui é bacana mesmo, é de fé. A fofoquinha é outra, mas você sabe que está escrito: onde 2 ou mais estiver reunido, haverá fofoca. Heresias 14, 29. Heresias, é. Então, mas nada grave, a turma aqui é boa. Você é novo, se você está aqui na igreja novo, está aqui um tempo, você se sente sozinho, de coração, eu não quero te perder. Se Deus colocou você aqui, você tem crescido com louvor, com os líderes, com os eventos, com os estudos, com as palavras minhas e de todos os pastores. Converse conosco, pode me chamar. Não, o pastor tem uma empresa, ele trabalha demais mesmo. Não, queridos, eu estou empresário, mas eu sou de verdade pastor. É porque eu sempre quis ofertar e dizimar. Estou falando que é errado pastor ser remunerado, não, amém ou não? É certo, mas é o meu coração sempre quis, até que se um dia Deus der a ordem clara, mas Ele não deu ainda. Então eu não gostaria que você fosse embora achando que a gente não cuida, que a gente não ama. Eu falo de coração, eu amo todos vocês. O dia que eu vejo cadeiras vazias, dói tanto meu coração. Eu vejo ali o Helenilton, o Alex, mesmo sem vir à igreja, tem os seus motivos, é claro, não está nada errado, tá? Não estou aqui, mas eu vejo vocês, meu coração engrandece, de alegria. Outros que já estão firmando como membros, outros membros que a gente vê uma vez no mês, não é indireta, é direta mesmo. Eu amo vocês. Nós pastores aqui amamos pastorear, sim ou não, pastores? Eles não sentiram firmeza. Não me deixe passar vergonha. Vocês amam pastorear? Vocês amam pastorear? Amém. Então, nos procure. Depois que você for curado, abençoado, se Deus tiver um projeto para você em outro lugar, Ele vai falar com a gente, com você, e você vai. Mas não saia daqui sem o seu milagre, sem a sua cura, sem conversar com a gente. Não sei porque que Deus está mandando eu falar isso.
Ele está dando tchau para mim, que legal. Amém, olha lá, olha lá, amém. Você é crente de verdade. Nos dê trabalho. Bom. Vamos conversar. Vamos orar juntos. Vamos ouvir mais opiniões. Porque na multidão de conselhos a sabedoria. Não quer dizer na minha interpretação que é toda a multidão, mas é na multidão que você tira os corretos. Eu amo vocês. É uma alegria para mim. Muitas vezes para chegar aqui não é fácil. Não é brincadeira. Mas quando eu vejo vocês, me dá um ânimo tão grande. Quando eu prego aqui meia hora, 10 minutos, 1 hora, e vocês estão prestando atenção, vocês estão praticando, testemunhos chegam, eu sei que a obra de Deus está sendo feita. É só o Manel de forma nenhuma, é oração dia de semana, é a estação de oração, é as pessoas que te ligam quando você visitou, é os pastores que te atendem, é os líderes do departamento que você trabalha, somos todos nós, somos uma família. Somos uma família. Ajuda, minha filha, seja rápido, você ganha para isso. Vamos, percebe? Somos assim, bem ajustados. Não somos vacalhados. Nós somos a família Seara Firme. Ajuda, gente, vocês são os cantores. Vendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Junta as fileiras, segura na mão desse irmão precioso. Junta as fileiras, transfere coisa boa, libera oração, libera milagre a quem está à direita e à esquerda, libera graça, você tem poder de Deus em você. Eita agora, somos uma família que vai mudar Sobradinho, todo o norte desse país. Fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.
precioso és para mim, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Tem um lanche maravilhoso, vocês vão abençoar o departamento da igreja, o lanche. Que o Senhor Deus vos dê unidade cada vez maior, na sua casa, na igreja, com seus amigos, familiares. E principalmente que a sua unidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, seja crescente. Que a sua esperança seja renovada nessa noite, como já foi, e permaneça ativa. E o Senhor então te alcançará, e as promessas te alcançarão, e o cumprimento delas te alcançarão, e será tu e a tua casa prósperos. Assim eu declaro e te abençoo pela fé, em nome de Jesus.